A vida é difícil, a caminhada é difícil. Alguém já disse que a vida é dura para quem é mole, e na verdade isso não é verdade. A vida é dura mesmo, até para quem é duro, né? Os ricos também choram, não é isso? Então pronto. Não está na Bíblia isso, não? Não, mas é verdade. Então a vida é bem complicada e nós precisamos de força para poder viver a vida, pelo menos de cabeça erguida. Pelo menos de cabeça erguida, nós precisamos de força. Alguns dizem que nós não vivemos, que nós sobrevivemos, ou seja, que nós vivemos uma vida súbita, uma vida abaixo da vida que nós, de repente, poderíamos viver de fato. E, em geral, a vida do ser humano, de fato, é assim. O ser humano sobrevive, ele vive abaixo daquilo que ele poderia, de fato, viver. Quando se compara a vida que Deus tem para oferecer com o homem, a vida que o homem vive, longe de Deus, de fato, o homem sobrevive, o ser humano sobrevive. É uma vida subutilizada. Mas com Cristo não. E essa é a grande questão. Com Cristo a nossa vida, ela automaticamente, ou seja, a vida de cabeça erguida, a vida que nos permite andar de forma altaneira, a vida que nos permite ter sucesso, e não exatamente o sucesso de acordo com o conceito do mundo, mas o sucesso de acordo com o conceito de Deus, a vida que nos permite desfrutar de alegria e de felicidade também, não é meramente um estado momentâneo, mas é uma condição, e eu posso dizer uma condição eterna. Essa vida a gente encontra em Cristo, de fato. E eu luto muito para que a gente entenda e a gente consiga viver, desfrutar dessa vida realmente. Nós temos sérios problemas com isso, porque muitos de nós acreditamos que Cristo é o mesmo que um culto, ou acreditamos que Cristo é numa denominação, que Cristo é representado por um pastor, meramente, que Cristo é uma mensagem positivista que a gente ouve, que Cristo é uma promessa, que a Bíblia, apenas uma promessa que a Bíblia nos faz. E aí existem muitas confusões. Naturalmente, essas confusões nos levam ao erro, porque nós acreditamos que estamos em Cristo. Grande parte das vezes nós não estamos em Cristo. Nós estamos numa congregação, nós estamos num ministério desenvolvido por alguém, nós estamos numa campanha, nós estamos seguindo a promessa de uma determinada e específica bênção, nós estamos seguindo meramente um pastor e naturalmente, em se comportando dessa forma, nós não alcançamos aquilo que Cristo, na palavra de Deus, nos promete. E em não alcançando, naturalmente a nossa vida não é diferente da vida dos demais. Quais são os demais? Os demais que sequer pisam numa igreja. Mas aqueles que pisam numa igreja e caminham como caminham os demais, certamente que não vão desfrutar da vida que o Senhor de fato nos promete.
O que importa? O que importa é a vida de Deus em nós. É por isso que nós lutamos. Por isso que nós labutamos. Por isso que nós nos esforçamos. Para que o nosso coração, a disposição do nosso coração, seja diferente. Você é crente, mas você é feliz? O que é felicidade? Qual o conceito de felicidade? As pessoas buscam a felicidade. Mas o que é felicidade? Então eu pergunto, você é feliz? Você pode dizer sou ou não. E em geral, quando a gente diz não, a gente de fato não é. E às vezes a gente diz sou, mas a gente não sabe o que é ser feliz. Então, eu não sei se você está certo quando você diz eu sou feliz. Ser feliz, ser alguém pleno. De fato, o que é ser pleno? É ser completo. Completo de quê? Completo em quê? Você pode ser feliz financeiramente, porque pode ser que você já seja completo, você tem um poder aquisitivo muito bom. Então, você pode ter tudo o que você quiser em termos financeiros. Então, você é feliz financeiramente. Você pode estar vivendo com uma pessoa que você ama e por quem você é apaixonado ou apaixonada. E então, aquela pessoa atende aos seus anseios. Aquela pessoa atende aos seus desejos. É aquilo que você sonhava, é aquilo que você buscava. Então, enfim, você é uma pessoa plena no que diz respeito à sua cara metade. Você é feliz. E assim por diante. Então, existem muitos motivos e formas para você se dizer feliz. Porém, esses aspectos da vida, eles não são exatamente os mais importantes, apesar de ter alguma importância, eu poderia até dizer que não são das maiores, apesar de serem importantes, mas fazem parte de um todo. Esses aspectos se completam. E são esses aspectos que reunidos formam um todo. E esse todo, sim, então, apresenta o conceito real do que de fato é felicidade. O pai de família, a mamãe de família, tem 3 filhos, apenas um trabalho e ele ganha R$ 1.500 por mês. E eles não têm dinheiro sequer para ir ao parque, para ir ao cinema, para ir a uma lanchonete no fim de semana, ou para comer uma pizza, ou tomar um sorvete. Mas aquele pai, aquela mãe, com os seus 3 filhos e os seus poucos trocados na mão, tomam um café, almoçam, jantam e deitam e dormem. Aos trancos e barrancos pagam a sua conta de luz, pagam as suas continhas e vão vivendo. Eles se resignam e dizem, está tudo bem. Aquele casal se dá muito bem, aquele senhor, aquela senhora se amam,
que vivem muito bem, que caminham bem. Essas pessoas, com seus 3 filhos, que foram bem criados, apesar de todas as privações, de todas as necessidades. Seus 3 filhos são pessoas direitas, pessoas corretas, honestas, dignas, pessoas justas, pessoas respeitosas, que casaram também com pessoas justas, pessoas dignas, pessoas honestas e pessoas respeitosas. Esse casal que agora tem filho de 30 anos, que naturalmente os visita e fica feliz toda vez que visita a casa dos seus filhos, porque sempre que chega lá, observa que a filha não apanha do marido, observa que a filha não trai o marido, observa que apesar de ter pouco para viver, mas eles vivem tranquilos, vivem em paz e vivem bem. É difícil imaginar isso. Muito difícil imaginar isso. Sem Deus no centro. Bem difícil. O que permite, de fato, esse tipo de vivência é a presença de Deus no centro da vida do ser humano. O pai e a mãe dizem, mas eu não mandei roubar, não mandei matar, não mandei fazer. Você não precisa mandar. Você mais tarde vai descobrir isso. O pai e a mãe não precisam mandar. As coisas erradas ninguém precisa nos ensinar. Naturalmente, algumas coisas a gente vai aprendendo. Mas o mal em si, nós praticamos de maneira natural. O mal é igual capim na rua, você não precisa jogar uma semente dele ali para crescer. Basta você comprar uma carrada de aterro. Daqui a 3 meses você vai ver nascendo um monte de capim ali, que nem você nem ninguém plantou. O mal simplesmente nasce. O ser humano, a maldade do ser humano é como um capim. Ela está ali. E o pai e a mãe não precisam mandar ninguém fazer o mal. O ser humano simplesmente faz o mal porque ele sabe fazer o mal, ninguém precisa ensinar para ele. O pai diz, a mãe diz, mas eu não mandei, eu não ensinei. É verdade, você não está mentindo. Talvez você não tenha culpa. Você é responsável. Você talvez não tenha culpa. O que aconteceu? Você não ensinou o caminho do mal. Mas você também não ensinou o caminho do bem. Você não incentivou ela para seguir Satanás. Mas você também não incentivou para seguir Jesus. E quando você não incentivou para seguir Jesus, então você estava deixando uma porta aberta para que seus filhos se dirigissem para o caminho do mal. E esse tipo de coisa acontece muito. E inclusive é muito comum acontecer conosco, crentes, conosco, cristãos. Porque como nós não aprendemos, ou não nos esforçamos, ou não nos prestamos a servir a Deus da melhor forma, automaticamente, nós também não temos condição de passar isso para os nossos filhos. E aí, apesar de estarmos indo à igreja, apesar de fazermos parte do círculo de oração, apesar de sermos muitas vezes até pastor, os nossos filhos se perdem. É exatamente isso. E nós, como seres humanos, sofremos e sofremos muito, porque pessoas que são muito importantes para nós sofrem e nós sofremos com elas. Logo, é muito difícil que nós, nessa condição, consigamos desfrutar da alegria verdadeira em Jesus Cristo.
Porque, como eu disse, é um todo. As coisas vão se completando. E se elas não são completas de fato, nós não conseguimos ser felizes. Se nós não nos damos bem com a pessoa que nós amamos, se nós não estamos bem ou não nos damos bem, ou os nossos filhos não estão bem, se nós não estamos felizes com o quanto nós ganhamos, porque nós achamos que não dá, nós precisamos de mais, corremos naturalmente atrás de mais, não pode haver satisfação de fato em nós. Quando esses pontos, quando eles não se conectam, fica muito difícil. A caminhada que o Senhor quer para nós. Eu sei que pensamentos a respeito de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29. O Senhor sabe o que Ele quer para nós. E Ele tem para nós. Mas nós temos uma dificuldade enorme em crer nele, em entender Ele. Eu lhe pergunto, como é possível que você consiga crer em Deus se você nunca sentou para conversar com Ele? Como é possível? Como é possível você ter intimidade com Deus se você não tem momentos com Ele? Como é que um homem ou uma mulher se conhecem da forma que se conhecem com o passar dos anos? É porque eles dormem juntos, eles acordam juntos. É porque existe comunhão entre eles. Então eles se conhecem muito. Como eu posso conhecer a Deus se eu não tenho comunhão com Deus? Logo, como eu posso esperar que esses pontos da vida, essas facetas da vida, que reunidas me permitem ser feliz, como é que eu posso esperar alcançar, ter sucesso em cada uma delas, e por fim, em todas elas, e por fim, ser feliz de fato, se eu, com as forças do meu braço, com a minha arrogância, com a minha inteligência, com a minha prepotência, com a minha presunção, acredito que eu vou conseguir, sendo que a história, toda a história da humanidade, demonstra o contrário. A história da humanidade prova o contrário. A história da humanidade prova que eu não vou conseguir com a força dos meus braços. Se eu não conheço Deus porque não tenho comunhão com Ele, e eu busco com a força dos meus braços, eu não vou conseguir. Logo, se eu não vou conseguir, então, eu serei alguém exatamente como os demais. Eu serei como as outras pessoas. Eu serei tão infeliz como alguém que nunca pisou numa igreja e nunca buscou de fato a Deus. Qual o problema? Qual o problema? O problema é que eu não busco a Deus. E aí você diz assim: não, pastor, eu só tenho Deus no meu coração. Posso dizer que não, é uma agressão muito grande da minha parte. Mas eu posso perguntar para você: você tem certeza disso? Você sabe aquele filho que diz: eu amo meu pai, amo demais meu pai. Agora, eu nunca o fiz feliz. Eu pergunto para você:
Isso não é uma incoerência? É uma incoerência muito grande. Ou seja, não há de fato amor. Não. Há um sentimento qualquer lá, mas amor não. Não há amor. Porque se você ama seu pai, e tudo que você faz é apenas desagradar o seu pai, se você diz que ama, você deve estar enganado, porque não é possível. Da mesma forma, se dá com Deus. Não é possível que você ame a Deus. Não é possível. E faça tudo que desagrada a Deus. Logo, você apenas pensa, você acredita, você imagina que você ama a Deus, mas você não ama. Quem ama, obedece. É o que Jesus diz em João 14,15. João diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso que Jesus diz. Então, o que eu quero? Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você consiga entender que você nasceu e que Deus te criou com uma finalidade boa. Você precisa entender que você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser desgostoso. Você não nasceu para ser amargurado. Você não nasceu para não ter prazer na vida. Você não nasceu para questionar por que você nasceu. Você nasceu para ser feliz e ter paz. Foi para isso que você nasceu. Agora, se você quiser comer farinha, o que você tem que fazer? Você vai ali na feira e compra. Ou seja, você paga. Se você quiser comer uma manga, você vai ali na feira e compra uma manga. Você paga por uma manga. Você quer usar uma blusa, então você vai ali no shopping e compra uma blusa. Ou seja, você paga por uma blusa. Se você quiser usar um carro, então você chama o Uber e você vai ser transportado e você vai pagar por esse transporte. Agora, se eu quero ser feliz, então eu simplesmente sento numa cadeira em casa e começo a reclamar da vida, porque eu não entendo para que eu nasci. Eu não entendo por que as pessoas não gostam de mim. Eu não entendo por que eu não gosto das pessoas. Eu não sei por quê, ou por que eu nasci, não sei. Você nasceu para ser feliz. O projeto de Deus é você ser feliz. Agora, essa felicidade é condicionada, tem um preço. Para você ser feliz, você precisa fazer os outros felizes. Só que aí você não quer fazer ninguém feliz, você só pensa em você. Só você quer ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Nunca. Você só vai ser feliz no dia que você fizer pessoas felizes. E quando você fizer pessoas felizes, essas pessoas serão felizes com você e você será feliz com essas pessoas. Você diz: meu filho não gosta de mim. Você gosta do seu filho? Minha esposa não gosta de mim. Você gosta da sua esposa? Ninguém faz nada por mim. Você faz alguma coisa por alguém? Eu lhe garanto que não. Com certeza absoluta, não. A Bíblia não erra, ela diz que a gente colhe o que a gente planta. Se chama a lei da semeadura. Você semeia, você colhe o que você semeia. O nosso Senhor Jesus é tremendamente bom. A bondade
ele excede o nosso entendimento, ele excede qualquer grandeza cósmica que possa existir. A bondade de Deus não pode ser contada em anos-luz, não dá, porque ela vai além de tudo isso. O Senhor morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Ele me ama e Ele te ama, mesmo sendo nós terríveis pecadores, porque eu sou um terrível pecador. Não sei se você é, mas eu sou. Mas mesmo assim, Jesus me ama. Eu acho incrível isso, incrível, simplesmente incrível. Como alguém que sabe tudo o que passa na minha cabeça pode me amar? Me explica. Se a irmã Márcia soubesse o que passa na minha cabeça, eu acho que ela não me amava. Mas Jesus, não. Jesus me ama. Você entende? O que passa na sua cabeça? Não sei. Ninguém sabe. Se soubesse, talvez ninguém gostasse de você e nem ninguém confiasse em você. Mas Jesus não. Ele sabe. E mesmo sabendo, Ele morreu por você. Porque quando Ele criou você, Ele tinha um propósito. E Ele não abandonou o seu propósito. Quando o ser humano caiu, quando houve a queda, quando o ser humano desobedeceu a Deus, se aproximou do pecado, buscou o erro, buscou o mal, passou a servir Satanás, mesmo assim Deus continuou amando o homem. E buscando o homem, trazendo o homem para próximo de si. Ah, Senhor, ele já matou 15. E o Senhor diz: eu só preciso que ele se arrependa de ter matado os 15. Só isso. E não queira nunca mais matar ninguém. Se for assim, então eu recebo no meu regaço. Ah, Senhor, ela era uma prostituta. Só Deus sabe com quantos homens ela se envolveu. Não tem problema com quantos homens ela se envolveu. A questão é que daqui para frente ela já não se envolva ilicitamente com nenhum. Se esse for o caso, eu recebo ela no meu regaço. O amor de Deus é maior que o mar, é maior que qualquer coisa que a gente possa entender. E Ele quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade é justamente essa completude. Você está feliz, tranquilo financeiramente, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus amigos e acima de tudo e de todos, com Deus. Porque quando você o descobre de fato, quando você descobre Deus de fato, quando o seu coração clama pelo que é reto, e o Senhor se apresenta para você, e você sente a presença, e você desfruta da presença dEle, então você descobre que não existe nada melhor, absolutamente nada melhor. Sabe, a gente tem os nossos cultos, e aí, às vezes você também é preguiçoso para vir para a igreja, e aí durante a semana talvez você até esqueça que há o culto, e você esqueça também de alguns irmãos, talvez você lembre de um ou dois mais próximos ali, você esquece o resto. E aí domingo você se levanta e vem para a igreja, e aí chega aqui você vê os irmãos da igreja e você lembra dos irmãos. E aí acaba o culto, você se levanta, você vai para a sua casa. Você está precisando de Deus.
Você está precisando de Deus. Você está longe de Deus. Quando você está perto de Deus, você fervilha, você se preocupa, você quer saber do seu irmão. Quando você está longe de Deus, você só quer saber de você. Quando você está perto de Deus, você quer saber dos outros. Não por uma questão de fofoca, mas por uma questão de interesse, de preocupação positiva com o seu irmão, com o seu próximo. Você quer saber, você não aceita que o seu irmão esteja sofrendo e você sequer esteja sabendo. E aí domingo, você vem feliz para a igreja, porque você vai encontrar os irmãos na igreja. E quando o culto acaba, você não quer sair correndo, você quer ficar um pouco, porque você passou a semana longe daqueles irmãos, e você quer conversar um pouco com eles, porque você gosta de estar com eles. Porque você se sente bem ali na família de Deus. Mas é muito comum que não seja assim. Logo, é natural que também a felicidade que a gente tanto busca nunca chega. E a gente não entende por que a gente é crente e não é feliz. Por que a gente é crente e não tem paz? Por que a gente é crente há 10 anos, há 20 anos, e as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? A gente olha, procura um motivo, e não encontra, não acha, não vê. A gente continua crente por um único motivo. Todo mundo tem uma religião. E a minha é ser crente. Apenas que as coisas não deveriam ser assim. Porque o Senhor Jesus não nos chamou para ser crente, não nos ofereceu esse título e nem desejou que nós meramente pensássemos assim. Quando o Senhor veio ao mundo, Ele veio para nos trazer salvação. Salvação significa o quê? Salvação significa livramento do mal. Quando um barco afunda, então vão ali os salva-vidas para salvar aquelas pessoas daquela condição, daquela situação de risco, de perigo de vida. Aquilo é um salvamento. Salvação é livramento do mal, exatamente. Então Jesus veio nos salvar, Ele é o nosso Salvador. Em Mateus 1:21 a Bíblia diz que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Qual é o nosso problema? O nosso problema é estar afastado de Deus. E esse problema permanece, em geral, mesmo estando nós dentro da igreja. Nós continuamos afastados de Deus. Sexta-feira nós tínhamos oportunidade de conversar com uma senhora na casa de uma amiga nossa. Fomos visitar e aí chegando ali havia uma amiga dela em comum. Que não sabendo que a gente ia para ali, que nós éramos crentes, levou umas cervejas para tomar e depois disse que estava com vergonha, nos pediu perdão. Disse que já tinha passado por algumas situações, com irmãos, com crentes, com pastores. Nós estávamos com muita pressa, estava em Mosqueiro, a gente foi de barco de Rapetim, e veio de Rapetim, então a gente saiu de lá correndo, já ia anoitecer, a gente não podia pegar a noite no mar e acabou pegando de qualquer forma.
Mas eu não tive a oportunidade de dizer para ela que o problema dela não era cerveja, o problema dela não era beber, o problema dela não era se embriagar. Não. O problema dela era estar longe de Deus. Esse é o problema nosso. Você consegue entender isso? Se você se aproxima de Deus da maneira correta, da maneira certa, então você vai ser uma pessoa diferente. E eu preciso deixar isso bem claro, porque existe tanto erro hoje, que qualquer coisa que você fala nesse sentido ainda pode ser mal interpretada. Eu estou falando de se aproximar de Deus. E aí você diz, pastor, se eu jejuar uma semana, se eu meditar na palavra de Deus durante uma semana, e sair para a rua pregando aí, pastor, eu quer dizer então que eu estou me aproximando de Deus? Pode ser. Não é exatamente isso, mas pode ser. Um dia Moisés estava lá no monte. Ele foi buscar a lei de Deus para trazer a lei para o povo. Quando ele desceu, o povo estava enchendo a cara. Arão, o irmão dele, tinha feito bobagem. E o povo estava dançando, fazendo festa, bebendo. Estavam felizes porque eles tinham sido livres do Egito. Eles estavam festejando em nome do Deus que os livrou do Egito. E aí Moisés desceu do monte, viu tudo aquilo, quebrou as tábuas da lei, depois teve que subir e fazer outras. E aí Deus disse para ele, Moisés, eu vou destruir essas pessoas todas, Moisés, todas. E de ti eu vou tirar um povo para mim. E aí Moisés disse, não, Senhor, não faça isso. Não destrua essas pessoas. O que os egípcios vão pensar, Senhor? Não, mas eu vou destruir todas, e é de ti que vai sair um povo que vai me servir, Senhor. E Moisés disse, não, Senhor, não faz isso. Se tu fizeres isso, risca o meu nome do livro da vida. Você já pensou? E aí Deus lhe diz, não, Moisés, eu vou riscar do livro da vida o nome daqueles que pecaram contra mim. Vai lá, Moisés, eu vou mandar um anjo no meio de vocês. Não vou mais destruir o povo, mas eu não vou no meio do povo. Eu vou mandar um anjo. Moisés diz, não, Senhor. Se for só o anjo, eu não quero. Se tu não fores, nós também não vamos. Mas o ponto que nos importa é, Moisés amava aquele povo. Moisés amava aquelas pessoas. Moisés sabia o que aquelas pessoas haviam feito. Moisés sabia o que seu irmão havia feito. Moisés sabia que aquelas pessoas haviam pecado, e haviam pecado gravemente contra Deus, contra ele, contra tudo. E se é um erro, você já pensou? Na hora que Deus diz, Daniel, eu vou destruir todas essas pessoas. Vai tirar de mim uma equipe, Senhor? É de ti que eu vou tirar. Pode, arrepia. Eu não quero ver a fumaça. Eu quero sentir o cheiro aqui em cima, Deus. Eita! Moisés disse, não, Senhor, não destrói. Quando você está perto de Deus, você ama as pessoas, meu irmão. Quando alguém que você não gosta morre, você se entristece. Você não se alegra. Muitas vezes você sabe que foi praticada a justiça, que veio a cobrança, mas você não se alegra, porque você sabe que foi uma alma que possivelmente
foi para o inferno. Moisés estava lá no monte, perto de Deus. Você sabe o que é legal depois? Deus ia se retirar. E aí, Moisés diz assim: Senhor, eu quero te ver. Aí o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, não há ninguém que me veja e sobreviva. Mas eu vou permitir que tu me veja, Moisés. E a Bíblia diz que Deus colocou Moisés na fenda da rocha, ou seja, num chagão, como a gente chama, numa brecha na rocha. E a Bíblia diz que Deus passou. E aí Moisés viu Deus de costa. Mas é muito lindo que a Bíblia diz que o que Moisés viu foi a bondade de Deus. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, tão grande, que quando Ele passou para se mostrar para Moisés, Ele passou como a bondade. Você entende isso? Como pode então eu ser alguém que ando com Deus? Como pode ser que eu sou alguém que ando com Deus e não amo pessoas, não amo o meu irmão, não amo o meu irmão? Se eu tenho dificuldade com isso, é porque eu estou longe de Deus. Se eu estou longe de Deus, eu nunca vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou conseguir reunir todos esses fatores que me permitem ser feliz nessa terra. Eu nunca vou ter paz. Deixa eu explicar para você algo, só para a gente encerrar. Salmo 22, versículo 6. Faz tanto tempo que eu não abro uma Bíblia encadernada, né? Só abre a Bíblia eletrônica, computador, celular. Eu gosto do computador porque ela tem muito recurso. No Salmo 22, verso 6, está escrito o seguinte: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Mas eu sou verme e não homem. Aleluia. Esse verme que Jesus se diz, porque o Salmo 22 é um salmo profético, ele faz referência ao Senhor Jesus. Eu sou verme, não homem. Esse verme é um verme específico, que dá lá para a banda do Oriente, pelo menos para lá é que ele ficou conhecido, um verme bem pequenino, e que na época da desova, ele se agarrava a um arbusto, uma pequena árvore chamada romeiro. E ali, então, no momento que ela se agarrava, ela liberava uma substância que manchava aquele espaço onde ela se agarrava de vermelho. E dali, daquele espaço onde ela se agarrava, se raspava a casca. Ou quando
extraía diretamente do próprio animal, do próprio inseto, a tinta vermelha. E é a esse inseto que Jesus se compara quando ele diz: eu sou verme e não homem. Não era um verme qualquer. Era um verme de onde se podia extrair a tinta vermelha, o carmesim, o escarlate, que nos lembra o sangue de Jesus. Outro ponto é que no momento em que esse inseto desovava, ele liberava uma cera que protegia seus ovos das intempéries até que eles eclodiam, e depois que eclodiam, se alimentavam da mãe. A mãe se agarrava àquela árvore e nunca mais saía, ia ficar ali até ser devorada pelos seus filhos. E eu lhe pergunto, não foi isso que Jesus fez? Foi exatamente isso que ele fez. Quando ele diz: eu sou o verbo da homem, ele está nos oferecendo essa ideia de que ele morreu naquele madeiro, derramou o seu sangue e nos alimentou com a sua vida. O Salmo 22:6 nos fala disso. Quando ele fez isso, ele fez para que nós pudéssemos ser pessoas diferenciadas do mundo todo, da generalidade da humanidade. Que nós pudéssemos ser pessoas que pudéssemos viver acima do nível normal de vida, que nós pudéssemos desfrutar da eternidade, que nós pudéssemos desfrutar de fato daquilo que Deus criou para nós. Logo, quando nós não conseguimos, não é porque Deus não quer ou porque Ele não fez a sua parte, é porque nós, de uma maneira ou de outra, desprezamos aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele quer para nós. O Senhor nos ama. Tem uma vida maravilhosa para nós. As pessoas estão procurando, buscando, e não sabem onde encontrar. Você encontra isso em Jesus Cristo. Não é na igreja, não é na placa da igreja exatamente, não é no pastor exatamente, não é no sistema religioso, não é na religião cristã, é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa com personalidade. Ele se alegra e ele se entristece. Ele fica feliz e ele se aborrece. Ele gosta e ele não gosta. Ele é uma pessoa. E se nós queremos encontrá-lo, é só nós clamarmos e dizermos: Jesus, eu quero entregar a minha vida para ti. Não precisa ser aqui na frente. Pode ser no quarto da sua casa, pode ser no seu carro, pode ser na sua moto, pode ser no seu quintal, pode ser no seu banheiro, pode ser em qualquer lugar onde você sentir o desejo de clamar e dizer: Jesus, eu quero que tu entres na minha vida. Ele vai entrar. Ele não depende desse espaço aqui. Ele não depende de nós estarmos presentes aqui. Ele não depende dessas pessoas estarem aqui para ele entrar na sua vida. Ele só depende que você clame. Só isso. Se você fizer isso, ele entra na sua vida. E se você permitir, ele muda por completo a sua vida. E você pode dizer assim para mim: mas pastor, eu conheço aquele crente. Olha, eu vou lhe falar, eu acho que a minha vida é melhor que a dele. Olha, eu também vou lhe falar, eu acredito que a sua vida seja melhor que a dele. Porque é muito possível que a sua vida seja melhor que a dele. Porque pode ser que ele seja crente, mas pode ser que ele não seja, de fato, aquele que anda com Deus.
E se ele não anda com Deus, apesar de ser crente, eu lhe garanto que a sua vida pode ser 1000 vezes que melhor que a dele. Mas isso não significa que a sua vida já é uma vida plena. Ela só pode ser plena se Jesus entrar no seu coração. Então você vai descobrir que é de fato ser pleno. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Pastora Márcia, por favor. Me desculpe a demora, mas na verdade é muita coisa. O Senhor é bom. Amém, amados? Boa noite. Pai seja com todos. Amém?